Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula anterior, nós tínhamos nos concentrado na aula sobre Gog e Magog e suas consequências tanto no passado quanto no futuro. Hoje nós vamos ter a continuação daquela aula sobre o título de Megido. Então, para poder transmitir essas informações sobre Megido para vocês, eu vou utilizar o manual do aluno do Velho Testamento, na página 292, no primeiro e terceiro parágrafo, e o Dicionário Bíblico Universal, na página 284. Então, vamos entender primeiro o que significa o nome Megido. Megido é a forma hebraica mais antiga do nome Armagedon, que significa o Monte das Batalhas. Então, olha que coisa interessante. Então, quando nós tivermos nos referindo a Megido e Armagedon, é a mesma coisa. Só que, além desses dois terem essa fusão no nome deles, ainda tem um outro nome ou título que pesa em cima desse nome Megido e Armagedon, que é o Monte das Batalhas. Para entendermos sobre esse Monte das Batalhas, vamos estudar as Escrituras agora para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Lá no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 19, fala que houve uma batalha, foi uma das primeiras batalhas que houve nesse lugar, registrado nas Escrituras, que foi uma batalha entre Cícera e Baraque. E isso de acordo com Juízes, capítulo 5, versículo 19. Só que depois, em outro período de tempo, lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 29 a 30, e 2 Crônicas 35, 22, fala que lá também houve a morte do rei Josias pelo faraó Neco. E depois, nesse outro período de tempo, houve o rei Acasias, rei de Judá, que morreu lá em Megido. E também lá em Josué, capítulo 12, versículo 21, fala que a própria região de Megido, ela sofreu uma derrota pelo povo comandado por Josué. Ou seja, em português falando, lá em Megido sempre foi um lugar de batalhas. Então, tanto no passado, quanto as profecias dizem que nesse futuro, nesses últimos dias, também vai voltar a acontecer novas batalhas. Só que, para que vocês entendam a ordem dessas batalhas, ia ser mais adequado se vocês estudassem a primeira aula que eu dei, a número 1. Essa é a número 2. Então, estudem lá e ampliem a visão de vocês sobre esse assunto. Agora, para terminar, vem a pergunta uma das mais importantes, que é: quando acontecerá a Guerra do Armagedon? Então, olha o que o presidente Joseph Fielding Smith ele disse. Ele falou assim: essa grande guerra será um dos últimos acontecimentos antes da vinda de Cristo em glória. Então, o que isso significa? Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre, ele vai vir para dar abertura ao período milenar. Então, isso significa que antes de começar o milênio, essa guerra vai haver. Então, depois que essa guerra acontecer, aí pouco tempo depois, aí a segunda vinda de Jesus Cristo, ela vai se manifestar para todas as nações, tribos e línguas da terra. Aí sim nós vamos começar a entender o que as Escrituras dizem, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Então, essa aula que eu quis compartilhar com vocês hoje, e gostaria que vocês compartilhassem essas informações
para que outras pessoas tivessem acesso também. Se inscrevam nelas e comentem, para que eu possa me aperfeiçoar cada vez nessas aulas. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima aula.